Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 5 e 6. O Novo Testamento mostra com clareza que o objetivo final de Deus para todos os crentes é que se assemelhem a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8 e 29 que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem ou semelhança de seu Filho. Tendo-nos predestinado a esse fim, Deus começa a transformar-nos nesta imagem por meio de seu Espírito, que opera em nós. 2 Coríntios 3,18. Então, o escritor aos Hebreus nos diz que devemos ter parte em sua santidade. Esta é simplesmente outra forma de dizer que temos sido conformados à sua imagem. O processo de conformar-nos à imagem de Jesus Cristo é, em geral, chamado de santificação. É um processo continuado pelo Espírito Santo. Entretanto, envolve a resposta intencional e a cooperação do crente. Todos os imperativos éticos e morais da Escritura implicam a necessidade de uma resposta de nossa parte. Assemelhando-se a Cristo, andando em seus passos, nos relembra outra dimensão do ensino bíblico designado a promover nossa santificação. O exemplo de Jesus enquanto vivia entre as pessoas de seu tempo. É triste dizer, mas o exemplo da caminhada de Jesus entre nós tem sido com frequência ignorado ou até rejeitado no meio evangélico. E isso tem sido, sem dúvida, uma reação à mensagem daqueles que negam a divindade de Jesus e sua substitutiva expiação por nossos pecados, mas que ensinam que ele foi um bom homem, cujo exemplo devemos seguir. Como resultado, nós que propriamente enfatizamos a obra objetiva de Cristo e seu sacrifício expiatório, temos nos inclinado a deixar de ensinar que a vida de Cristo é para nós um exemplo a ser seguido. Entretanto, a Bíblia não faz isso. Naquele incidente onde Jesus lava os pés de seus discípulos, Jesus mesmo disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. E o apóstolo Pedro escreveu a respeito do sofrimento de Cristo por nós, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2,21. Estes dois versículos devem lançar fora qualquer dúvida de que nós, crentes, devemos prestar atenção à vida de Jesus e seguirmos o seu exemplo. Para muitos de nós, é bastante familiar a frase: o que faria Jesus? Infelizmente, a questão colocada desta maneira possibilita todos os tipos de respostas objetivas. O que eu acho que Jesus teria feito numa situação específica pode ser diferente daquilo que você pensa que ele teria feito. O pastor McCall tem, com efeito, proveitosamente reconstruído aquela pergunta da seguinte maneira: o que fez Jesus? Ele nos ajuda a responder esta pergunta de modo que tenhamos exemplos concretos do que significa andar como Jesus andou. Vemos Jesus em missão e, através do seu exemplo, somos desafiados a viver nossas próprias vidas com propósito, como pessoas em missão. Vemos Jesus em oração e, novamente, por meio de seu exemplo, somos condenados por nossas próprias medíocres vidas de oração. Vemos Jesus lavando os pés de seus discípulos e aprendemos o que significa servir aos outros. Por que devemos andar nos passos de Jesus? Por séculos, Jesus Cristo tem atraído a atenção de milhões de pessoas.
Muitos de nós temos professado ser seus seguidores. Entretanto, será que conhecemos bem o Jesus da Bíblia? É grande a necessidade que temos de conhecer esta pessoa que afirmamos ser Salvador e Senhor. Será que a nossa vida é um reflexo do caráter daquele a quem dizemos estar seguindo? A Bíblia diz claramente que nós, como cristãos, devemos moldar nossa vida de acordo com o procedimento de Jesus Cristo. O tipo de caráter que é visto em Jesus deve ser visto em nós também. O apóstolo João disse isso da seguinte forma: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Por que devemos dedicar tempo ao estudo do caráter de Jesus? Por que devemos nos preocupar em sermos parecidos com Jesus? Um estudo do Novo Testamento revela 5 razões. Porque parecer com Cristo é nosso chamado. Diante de uma multidão de galileus, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 a 30. O próprio Rei Jesus nos deu a graciosa ordem de ir a Ele a fim de aprender. Não somos chamados, em primeiro lugar, a uma instituição ou a uma doutrina em particular, e sim a uma pessoa verdadeira. É desta pessoa, com todos os seus atributos, que devemos aprender. O Rei Jesus manda que nos aproximemos dele para aprender e devemos obedecer-lhe o chamado. Quando respondemos a esse chamado, nossos primeiros passos com Cristo devem ser caracterizados pela atitude de imitá-lo. Porque parecer com Cristo é nossa obrigação. Professar que estamos ligados a Cristo pela salvação nos leva ao dever de endossar esse testemunho verbal com um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Essa verdade encontra-se no âmago da seguinte declaração de João: nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Fé em Jesus como Salvador e conformidade com seu caráter são indispensáveis. O comendador bíblico William Hendrickson observou: o apóstolo Paulo nunca proclamou um Cristo que era Salvador sem ser um exemplo, nem um Cristo que era um exemplo sem ser um Salvador. De fato, para Paulo, o cristianismo era vida, mas uma vida baseada numa doutrina, e para as pessoas, somente para as pessoas que aceitam Cristo como sendo, pela graça soberana de Deus, Senhor, Salvador e assim capacitador, ele pode ser também um exemplo. Ser como Cristo é um padrão necessário para o cristão. O teólogo e pastor escocês Sinclair Ferguson escreveu: simplificando a maturidade, iguala-se à semelhança com Cristo. Nenhum outro padrão pode substituir essa semelhança. Todos os outros padrões são inferiores, alternativas criadas por homens, as quais encobrem o alto padrão que Deus nos apresenta nas Escrituras. No Novo Testamento, nós, cristãos, somos chamados várias vezes a seguir Cristo em nossos caminhos rumo à maturidade cristã. Além de 1 João 2,5, considere os seguintes chamados para sermos como Cristo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2:21. Se não buscamos refletir o caráter de Cristo em nossa própria vida, que direito temos de alegar que somos cristãos? Porque parecer com Cristo é nossa paixão. Na salvação, ao sermos levados a Cristo, percebemos que Ele se torna precioso para nós. 1 Pedro 2:7. Quanto mais o conhecemos, mais desejamos conhecê-lo. Então, ao conhecê-lo mais e mais, passamos a ser mais parecidos com nosso Salvador em nosso dia a dia. Décadas após sua conversão, Paulo, um missionário prisioneiro, ainda escrevia cheio de paixão para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3:10. No início do século XX, Charles Gabriel escreveu uma música evangélica que é o brado que está no coração de cada crente. Esse hino começa com o seguinte anseio: mais parecido com o mestre eu queria ser. O teólogo Warfield escreveu com uma paixão igual: Cristo nosso exemplo. Logo depois de escrever Cristo nosso Redentor, não há palavras que toquem mais profundamente o coração do cristão do que essas. Porque parecer com Cristo é nosso testemunho. Muito do que o mundo conhece a respeito de Jesus Cristo resulta da observação da vida daqueles que alegam estar unidos a Cristo. As opiniões que o mundo tem sobre Cristo refletem as opiniões que as pessoas têm sobre os seguidores de Cristo. Em 1941, Harrison, um estudioso do Novo Testamento, escreveu um artigo sobre a primeira carta de Pedro, comentando acerca da necessidade de o cristão do primeiro século imitarem o caráter de Cristo. Naquele tempo, o cânone das Escrituras ainda não estava completo e compilado. O que os descrentes sabiam de Cristo era não somente o que eles julgavam aos poucos do testemunho verbal daqueles que professavam ser seguidores de Cristo, mas do que viam no cotidiano dos cristãos que eles conheciam. Era essencial que cada crente pregasse com sua vida, embelezando assim a doutrina e recomendando-a a outros. Em nossos dias, a Bíblia é muito negligenciada. O resultado é que espelhamos a falta de conhecimento do primeiro século a respeito do Novo Testamento. Mais uma vez, a maior parte do conhecimento que o mundo tem a respeito de Cristo é adquirido ao observar o cotidiano dos cristãos. O cristão atual tem o ministério de oferecer uma constante demonstração em carne e osso do verdadeiro cristianismo. Por outro lado, nada dificulta mais o testemunho da igreja cristã do que a distância entre nossas afirmações e nosso agir, entre o Cristo que proclamamos verbalmente e o que apresentamos em ações. Porque parecer com Cristo é nosso destino. Há um propósito para a nossa vida. Como cristãos, estamos nos dirigindo a um destino que Deus planejou para nós antes mesmo de dizer haja luz. Paulo escreveu acerca desse destino em Romanos 8. Muitos cristãos encontram um grande conforto ao citar Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Infelizmente, poucos crentes têm usado a mesma passagem para descobrir a que Paulo se referia. Quando falou no bem que Deus faz em nossa vida, são exatamente as palavras seguintes do apóstolo que explicam: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho.
Romanos 8, 29. Para avaliarmos melhor a importância do nosso destino, o qual foi determinado por Deus, observemos os primeiros dias de existência da raça humana. Deus decidiu tornar especial uma de suas criações. Essa criatura especial seria colocada acima de todas as demais coisas criadas, a fim de governá-las em nome de Deus, o grande Rei. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Adão e Eva foram criados por Deus como especiais, em sua própria imagem, em sua própria semelhança, a fim de que o representassem e o governassem como príncipe e princesa em nome do grande Rei. No entanto, o príncipe e a princesa se rebelaram contra o grande Rei, desejando ser seus próprios mestres, em vez de servir como representantes do soberano. Por causa de sua rebelião, a semelhança de Deus no homem foi embaçada pelo pecado, e o domínio que o homem deveria exercer sobre a criação não foi efetuado. O autor de Hebreus menciona esse destino incompleto ao citar o Salmo 8, fazendo então uma sincera observação: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Hebreus 2, 6 e 8. Então, encontramos o triste lembrete: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hebreus 2, 8. Se não fosse pelas palavras seguintes, poderíamos ficar desesperados. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Hebreus 2, 9. Em outras palavras, o primeiro Adão não cumpriu suas obrigações como aquele que tem a imagem de Deus. Contudo, Deus nunca abandonou seu objetivo de fazer do homem seu representante especial, dominando esse mundo em nome do grande Rei. Quando o primeiro Adão falhou em sua missão, Deus colocou em prática seu plano de redenção e restauração. Ele enviou seu Filho perfeito em forma humana como o último Adão, 1 Coríntios 15, 45, para restaurar o que fora perdido pelo pecado daquele que foi o primeiro a ter sua imagem. Agora, como o grande alvo de nossa redenção, Deus faz tudo em nossa vida para o bem de nos tornar parecidos com Cristo. Ele está nos moldando e ajustando para que nos conformemos à semelhança de seu Filho. Atualmente estamos na escola da redenção, nos tornando mais e mais parecidos com Cristo. O alvo fundamental da redenção é fazer cada crente assemelhar-se a Jesus. Todo o propósito de Deus, concebido na eternidade passada, sendo realizado por seu povo e em seu povo no decorrer da história. Propósito esse que será completo na glória por vir. Pode ser resumido nesse simples conceito: Deus tem a intenção de nos tornar parecidos com Cristo. O dia da colação de grau nos aguarda. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. E então, tendo sido conformados à imagem de Jesus, o último Adão, exatamente aquilo que foi predestinado para nós, reiteremos pelos séculos dos séculos a sua semelhança e sob sua perfeita liderança. Apocalipse 22:5. Se nosso Pai Celeste nos predestinou para sermos como Jesus,
E se hoje Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem em nossa vida, então deveríamos estar muito interessados em saber tudo o que pudermos sobre nosso Salvador, em cuja imagem estamos sendo restaurados. Por quê? Porque o nosso destino é ser como Jesus. Por que devemos ter o desejo de ser como Jesus? Existem várias razões cruciais pelas quais devemos dedicar nossa vida ao conhecimento de Jesus Cristo, de modo que sejamos mais parecidos com Ele. Ser como Jesus é nosso chamado, é nossa obrigação, é nossa paixão, nosso testemunho e fundamentalmente nosso destino. Devemos nos devotar ao estudo da pessoa de Cristo por meio de sua santa palavra, orando para que seu Santo Espírito nos conforme mais e mais à imagem de nosso bendito Salvador.